Gente, nós vamos voltar à tela, nós vamos apagar a luz para que todos possam acompanhar melhor. E eu peço desculpas porque eu estava lendo um documento que difere desse do sistema. O que vale é o sistema, ok? Nós vamos começar de novo. Apaguem a luz, por gentileza, aqui da frente, para que as pessoas possam acompanhar. Proposta de número 80, é a proposta 79. Ela diz respeito a estimular e fortalecer a participação da sociedade civil nos processos participativos, nas leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA, bem como criar no Sistema de Participação Nacional reticências. Então, proposta 79 ficou na posição 80. Posição 79 foi a proposta de número 122, disponibilizar espaços físicos com infraestrutura adequada, mobiliário, recursos humanos, recursos... Então tá, eu vou ler só o número. Os votos estão logo em seguida, nessa coluna da direita. Os números, ó, essa proposta que eu acabei de ler, ela teve 72 votos. A última proposta, que foi a de número 80, teve 69 votos. Apaguem a luz aqui, por gentileza, equipe de apoio. Me ajudem. Proposta que ficou em posição 78, foi a proposta de número 132, critérios para eleição e ocupação de cargo de presidente dos conselhos. Proposta em posição 77, foi a proposta... Gente, é importante destacar que essa relação será imediatamente divulgada. Nós vamos colocar no site nos próximos minutos. Isso estará no site da Consocial, a CGU vai dar divulgação, vocês todos vão poder chegar em casa e já consultar, ok? Essa proposta teve 76 votos, a proposta 214, que garantir eficiência no processo de julgamento e investigação dos crimes de corrupção. Próxima proposta foi a de número 221, determinar que os cargos comissionados e os de livre nomeação sejam exclusivamente ocupados por servidores de carreira, 76 votos. Proposta de número 75, ela era a 194, fim do voto obrigatório, sendo voto opcional e facultativo, ganhou 79 votos. Próxima, proposta 159, criar novos conselhos que não existam dentro das 3 esferas de governo, de acordo com as diretrizes das políticas nacionais, tais como juventude, mulher. Essa proposta teve 79 votos. Proposta que ficou na posição 73, foi a de número 16, que recebeu 80 votos. Obrigatoriedade dos órgãos públicos publicarem em tempo real prestações de contas. Proposta que ficou na posição 72, foi a de número 49, que recebeu 80 votos. Garantir recursos para instituir a gestão de documentos nas 3 esferas públicas. Proposta de posição 71, foi a proposta classificada como 82, criar núcleo ou centro de capacitação e formação permanente e continuada para o cidadão, conselheiros, agentes públicos, recebeu 84 votos. Proposta de número 70, a 70ª proposta, foi a de número 120. Não, foi a de número 65, perdão. Fortalecer os mecanismos de controle social para que as denúncias do cidadão sejam apuradas mais rapidamente. 85 votos.
Próxima foi a proposta 120, garantir a autonomia administrativa e financeira dos conselhos de políticas públicas por meio de recursos orçamentários e financeiros. Próxima proposta foi a de número 29, aplicação da Lei de Acesso à Informação com severidade e rigor, como forma de auxiliar o acesso à informação e combater a corrupção, 85 votos. Proposta que ficou ali em 67ª, foi a número 2, garantia de acesso à tecnologia da informação para toda a população. Próxima proposta é a número 43, criação de conselhos de transparência pública e controle social em âmbitos municipal, estadual, nacional e em órgãos públicos. Próxima proposta foi a de número 37, fomentar a participação de lideranças comunitárias e conselheiros da sociedade civil, incluindo os da zona rural, a incentivar movimentos sociais. Essa recebeu 87 votos. Proposta de número 30, também foi priorizada. A aplicação da lei de acesso com severidade, rigor e eficácia como forma de combater a corrupção e melhorar a gestão pública. Para tanto, os poderes devem implantar sistemas informatizados com códigos livres e muitas coisas. Ganhou 87 votos. Próxima proposta, 99, garantir a efetividade da Consocial, tornando uma conferência permanente, transformando o portal da Consocial em um portal permanente. Recebeu 88 propostas. Finalmente. Proposta de número 94, ela ficou em 62º lugar. Apoiar e incentivar a criação de observatórios de controle social em todos os municípios brasileiros. 92 votos. Próxima proposta, proposta 228, criar e implantar lei que garanta a inclusão, criar e implantar lei que garanta a inclusão nos currículos escolares dos planos de cursos de escolas de temas abordando o controle social. Essa recebeu 97 votos. Você está lendo como se fosse de 60 a 80 e lá está escrito 21 a 40. Eu acho que a gente acabou de cometer um erro, não foi? Ou não? Por que apareceu 21 a 40? E eu acabei de ler agora as propostas que ficaram de 80 a 60. Ok. Então, de 80ª agora até a 60ª. Agora a gente passará a ler aquelas que ficaram de 60 para baixo. De 60 até 40, exatamente. 60 para cima, 60 até 40. Vamos lá? Proposta 114, garantir o investimento em formação permanente de conselheiros e de usuários de diversos segmentos de políticas públicas, 98 votos. Proposta 145, promover interação entre os conselhos de políticas públicas e os órgãos de controle interno e externo das 3 esferas, 100 votos. Proposta 220, a inversão do ônus da prova no crime de corrupção. O acusado deve provar a origem dos bens, serviços e outros que estejam incompatíveis com suas finanças. Proposta 215, aperfeiçoamento e efetivação das leis, tornando a corrupção crime hediondo para todas as esferas de governo e poderes. Proposta 188, fim da suplência nos cargos políticos. Para um processo eleitoral mais transparente, exige-se que não haja mais suplência para o cargo de senador, 117 votos. Proposta 77, criação de Fundo Nacional de Financiamento de Ações de Controle Social nas 3 esferas de governo, sendo uma das fontes o percentual de recursos da União destinado às ONGs, decorrentes de convênios firmados. 117 votos. Próxima proposta, 210,
acabar com a impunidade parlamentar e foro privilegiado em todos os poderes e para todas as autoridades políticas por meio do plebiscito nacional, mediante proposta de emenda, 120 votos. Proposta 211, ampliar os efeitos da lei da ficha limpa aos cargos de livre nomeação em todos os poderes, sobretudo os de primeiro escalão. Proposta 212, fim dos privilégios salariais, diminuindo o subsídio dos políticos, remuneração de um salário mínimo ou aproximadamente 2 salários para os políticos. Salários equiparados aos demais servidores públicos, 131 votos. Proposta 195, modificar a legislação para tipificar os crimes de corrupção e contra a administração pública como crime hediondo e crime inafiançável, crime imprescritível, sem direito à liberdade condicional. Proposta 183, endurecimento das leis com aplicação de penas mais severas para os crimes de corrupção e contra a administração pública, com relação às penas, garantindo para a pena de 50 anos em regime fechado, 146 votos. Proposta 222, limitar o quantitativo de cargos comissionados, definindo um percentual máximo para sua ocupação. Próxima proposta, 186, limitação dos mandatos do Poder Legislativo e do Poder Executivo com o fim da reeleição por mais de 2 mandatos consecutivos. Próxima, 199, reestruturar o controle externo do Legislativo, Tribunais de Conta, para extinguir a figura dos ministros e conselheiros, instituir a remessa dos relatórios, aí várias outras coisas, 160 votos. Proposta 191, fim do voto secreto no Legislativo, bem como da imunidade parlamentar, a não ser em casos de denúncia e direito de opinião. Proposta 205, acabar com o foro privilegiado em todas as instâncias de poder para todos os agentes públicos e políticos, 179. Proposta 219, abolir o voto secreto nos parlamentos, legislativo, em todas as esferas, sessões ordinárias e extraordinárias, visando a maior transparência. Proposta 209, que os magistrados e membros do Ministério Público, uma vez condenados por atos ilícitos, sejam demitidos a bem do serviço público, perdendo o direito à aposentadoria. 193 votos. Proposta 202, tipificar a corrupção como crime hediondo e acabar com a imunidade parlamentar e privilégios. Proposta 192, contra todas as formas de privatização da rede pública de serviços, as OS, OCIPs, fundações estatais, empresas de serviços hospitalares, PPPs e outras maquiagens. Nós finalizamos aqui a leitura, então, das 40 primeiras propostas priorizadas pelos delegados e delegadas dessa primeira consocial. 40 últimas, perdão. Ok. As 10 do primeiro mês. Isso. As próximas 40 primeiras, nós vamos apresentar agora por eixo temático. Então, as 10 mais priorizadas em cada eixo. E nós começaremos pelo eixo número 1. Isso por quê? Porque eu já adianto para vocês, as propostas mais votadas, mais priorizadas, estão concentradas no eixo 4, prevenção e combate à corrupção. E eu já adianto para vocês que ao final dessas propostas, nós leremos uma carta especialmente destinada aos participantes dessa primeira consocial. Vamos lá, então, a proposta de número 10 do eixo temático 1, transparência e acesso à informação. Foi a proposta 55, fortalecer e facilitar a criação e outorga de rádio e TV comunitária, com gestão participativa em todos os municípios do Brasil, etc. 90 votos. Proposta 21,
criar sistemas integrados de informações, baseados em interfaces comuns, padrões e dados abertos nas 3 esferas federativas de governo. Próxima proposta. Podia descer um pouquinho para mim? Proposta 46, modernizar e democratizar a divulgação de dados e informações de transparência pública das 3 esferas, para viabilizar o acesso pleno, imediato e gratuito às informações públicas. Vamos adiante. Proposta que foi a 7ª no eixo 1, proposta 11. Todas as esferas do poder público devem realizar audiências públicas sobre uma reforma tributária e fiscal progressiva e implementar uma efetiva prestação de contas. Proposta 44, criação de conselhos de transparência pública e controle social em âmbito municipal, estadual, nacional e em órgãos públicos com garantia de recursos para seu funcionamento. Proposta 26, regulamentação e padronização de normas técnicas para a elaboração e o acompanhamento dos planos de governo. Proposta 59, criar e fortalecer ouvidorias públicas municipais, estaduais e federais abrangentes a todos os setores públicos, com ampla divulgação do telefone 0800, site e e-mail. Proposta 41, transparência no judiciário, com reforma no setor e obrigatoriedade na divulgação da prestação de contas, da carga e fluxo de trabalho, produtividade de magistrados, etc. Proposta que ficou em 2º lugar no eixo número 1, foi a proposta 1. Criar a obrigatoriedade de o governo praticar licitações abertas por meio da atualização da lei de licitações. E a primeira proposta do eixo 1 foi a proposta 47, regulamentar em todos os níveis da federação que toda e qualquer publicação de dados públicos na web seja em formato aberto. Essa foi, então, a primeira proposta do eixo 1. Vamos, então, agora passar a análise das propostas do eixo 2, as 10 mais priorizadas. Espera aí que a gente está tendo aqui um problema. Agora sim, desce um pouquinho mais, por favor. Sobe, quer dizer? Não, só. Agora, sumiu. Vamos lá, então. A 10ª proposta no eixo 2 foi a de número 60. Garantir a participação da sociedade na reforma do judiciário. Equipe de apoio, voltou, pronto. Garantir a participação da sociedade na reforma do judiciário, como contido na proposta da plataforma da reforma política ampla, democrática e participativa. 9ª proposta do eixo 2, número 81, aumentar a verba para a educação, aplicando no mínimo 6% do PIB e 10% da receita bruta da União para a saúde pública e 10% do PIB para a educação. Proposta 102, promover e garantir com dotação orçamentária própria a capacitação permanente e continuada, presencial e à distância, dos conselheiros, sociedade civil, associações sindicais, para uma melhor atuação no controle social. 7ª proposta, 96, aprovação e implementação da PEC número 52 de 2011, que obriga a implantação do plano de metas nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. Proposta 109, garantir obrigatoriedade, por meio de lei, do cargo de ouvidor nas 3 esferas de governo, garantindo uma estrutura de ouvidoria com autonomia. Vamos à frente. 5ª proposta do eixo 2, número 63, reavaliar o currículo escolar, inserindo o controle social como tema transversal, de forma a adequar-se todas as disciplinas.
Proposta 93 ficou em quarta posição. Incentiva a criação de observatórios de controle social em todos os municípios brasileiros, formados por representantes da sociedade civil. Terceira posição, proposta de número 100. Criar e implantar lei que garanta a inclusão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em todas as etapas de ensino, de temas abordando o controle social, receitas e despesas da gestão, direito do cidadão e etc. Segundo lugar, proposta 104, pela obrigatoriedade do orçamento participativo no estímulo à participação da sociedade. Em primeiro lugar, no eixo 2, proposta 101, criar e implantar lei que modifique a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de educação fiscal, abordando vários temas. Vamos agora para o eixo 3. Décimo lugar, proposta 126, fortalecer e instrumentalizar os conselhos de políticas públicas, garantindo a sua atuação como instância de controle, com infraestrutura, sede própria, etc. Nono lugar, proposta 112, criar programa de capacitação e formação continuada de conselheiros de políticas públicas, 137 votos. Oitavo lugar, proposta 121, constituir em cada esfera de governo espaço conjunto em local de fácil acesso para o funcionamento de conselhos, possibilitando o trabalho intersetorial e articulado, etc. Sétimo lugar, proposta 110, criar programa de capacitação e formação continuada de conselheiros de políticas públicas. Sexto lugar, proposta 113, criar programa de capacitação e formação continuada de conselheiros, a fim de, aqui a gente tem então uma redação longa. Quinto lugar, proposta 118, garantir a autonomia administrativa e financeira dos conselhos de políticas públicas por meio de recursos orçamentários e financeiros. 164 votos. Vamos adiante. Quarto lugar, proposta 119, garantir a autonomia administrativa e financeira dos conselhos de políticas públicas por meio de recursos orçamentários e financeiros. Terceiro lugar, proposta 117, garantir um percentual da receita orçamentária na lei orgânica e na Constituição para a autonomia administrativa e financeira de conselhos, 236 votos. Segundo lugar, no eixo 3, criar novos conselhos que não existam dentro de municípios de acordo com as diretrizes de políticas nacionais, tais como juventude, mulher, deficientes, GLBT, de transparência e controle social e etc. Primeiro lugar, no eixo 3, proposta 111, criar programa de capacitação e formação continuada de conselheiros de políticas públicas e conselhos tutelares, a fim de, aqui a gente tem então uma longa redação. Finalizamos o eixo 3. Vamos agora ao último eixo, eixo 4. Gente, faltam apenas 10 propostas para eu terminar, ok? Proposta de número 10, 203. Criação de lei para responsabilização de empresas em que a CGU estabeleça um núcleo mínimo de regras claras e objetivas de comportamento e penalidades. 242 votos. Nono lugar, proposta 200, fortalecer o Sistema Nacional de Auditoria do SUS, por meio de estruturação e aparelhamento do sistema de carreira específica, 271 votos. Oitavo lugar, proposta 224, regulamentar, implantar, exigir o cumprimento e aumentar a abrangência da lei da ficha limpa para todos os agentes públicos, 284 votos.
Sétimo lugar, proposta 197, fortalecer a atuação dos órgãos de controle e instituições especializadas mediante a implantação de medidas preventivas, 385 votos. Sexto lugar, proposta 217, endurecimento das leis com aplicação de penas mais severas para os crimes de corrupção e contra a administração pública, 394. Quinto lugar, proposta 206, os crimes de corrupção nos setores público e privado deverão ser classificados como crimes hediondos, inafiançáveis, não tendo seus auditores nenhum privilégio. 421 propostas. Quarto lugar, proposta 189. Os crimes de corrupção nos setores, fiscalização social com o fim do sigilo fiscal e do sigilo bancário de todos para uso dos órgãos de fiscalização e controle, 437 votos. Terceiro lugar, proposta 198, que recebeu 447 votos, instituir, apoiar atos normativos que venham a fortalecer os órgãos de controle, promovendo a aprovação de lei orgânica nacional do sistema de controle. Segundo lugar, do eixo 4, proposta 196, 511 votos, fortalecer o sistema de controle, tornando obrigatória a criação de estrutura de controle interno em todas as esferas de governo. Primeira proposta, e que foi disparado a proposta mais votada, mais priorizada nessa consocial, recebeu 970 votos pela sua prioridade. Proposta 185, instituir o financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais com valor limitado e igual para todos, a partir de um fundo público para todos os partidos, sendo passível de suspensão dos direitos políticos, etc.